Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre toda a sua família. Estamos aqui novamente, domingo, dia do Senhor, que dia maravilhoso. Você já pôde agradecer a Deus por mais um dia de vida? Você podia fazer isso agora, no início desse culto. Convido você a participar conosco com alegria no coração, a participar desse momento de culto, de adoração, de louvor ao nosso Deus nessa manhã de domingo. Bom é o Senhor, louvado seja o nome daquele que está assentado acima de tronos, principados e potestades. Estamos aqui diante do Senhor para adorá-lo e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, versículo 11, diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia, uma visão maravilhosa do Senhor no trono, o Senhor Jesus reinando, e todo joelho se dobrando e confessando a sua honra, a sua glória, e prestando o louvor àquele que é digno. Nessa manhã de domingo vamos fazer o mesmo. Vamos nos colocar diante do Senhor, adorando aquele que vive eternamente. Vamos orar. Deus querido, nessa manhã de domingo, nos alegramos no Senhor. Mais uma manhã maravilhosa, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua graça. Ó Deus, nesse dia que o Senhor nos deu para vivermos felizes, alegres, e ó Deus, experimentando, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Que a alegria do Senhor envolva os corações nesse momento de culto ao Senhor. Venha, ó Deus, alegrar o nosso coração e inundar-nos de prazer, ó Deus, em adorá-lo. E que o Senhor venha nos ajudar nesse momento, que possamos oferecer a Ti o melhor de nós, possamos oferecer ao Senhor, ó Deus, um louvor que agrada ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo derrame sobre nós as Tuas bênçãos, a alegria do Senhor, a Tua paz e o contentamento. Fala conosco nessa manhã e, ó Deus, conduza-nos nesse dia, ó Deus, no Teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar.
Amém, aleluia. Amados irmãos, novamente vamos orar. Esse momento muito especial de oração, de clamor, de intercessão. Quero convidar você a fazer isso nesse momento. Interceda agora por aqueles que você sabe que precisam e carecem de uma intervenção divina. Coloque diante do Senhor agora, diante do altar de Deus, os seus pedidos, aquilo que você precisa do Senhor. Esse é o momento em que a igreja se reúne para clamar ao Senhor. E nós clamamos porque temos a certeza absoluta que o Senhor Deus Todo-Poderoso intervém na vida dos teus servos. O Senhor é aquele que nos socorre no dia da angústia. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus nos ouve quando clamamos. E é por isso que nós vamos clamar, interceder e orar diante do Senhor, colocando diante dele os nossos pedidos, as nossas necessidades. Vamos fazer com alegria, com perseverança e com fé. Então feche os seus olhos, vamos nos aproximar diante de Deus, do altar do Senhor e depositar aos pés da cruz a nossa oração, o nosso clamor e os nossos pedidos. Deus querido, nessa manhã de domingo, novamente nos aproximamos do Senhor e agora como igreja clamamos a Ti, porque, ó Deus, nós carecemos da Tua graça, da Tua bondade, carecemos das Tuas misericórdias e carecemos, ó Deus, que o Senhor nos ouça nesse momento e derrame sobre nós, ó Deus, as Tuas bênçãos. Pai querido, o Senhor contempla os corações, o Senhor conhece cada um, ó Deus, de nós que estamos agora diante do Teu altar clamando. Precisamos, ó Deus, da Tua intervenção. Aquele, ó Deus, que está passando por um tempo, ó Deus, complicado, de sofrimento, enfrentando enfermidades físicas. Ó Deus, pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, esteja trazendo cura, liberte essa vida, traga restauração da saúde, traga cura, em nome de Jesus. Pedimos por aqueles que enfrentam, ó Deus, o mal da alma, aqueles que estão afligidos, ó Deus, por depressão, estão angustiados, estão, ó Deus, enfrentando problemas para dormir, porque são tomados por preocupações. Ó Deus, tem misericórdia, que o Senhor venha aliviar essa alma, que, ó Deus, o Teu Espírito venha derramar um óleo fresco sobre essa vida, trazendo libertação, trazendo paz, alegria, que, ó Deus, o Senhor venha inundar esse coração de fé e segurança no Senhor. Pedimos, ó Deus, por aqueles que precisam de um milagre na área financeira, esse tempo que nós passamos, muitos irmãos, muitas famílias estão enfrentando adversidades nessa área, precisando de uma porta de emprego, de um trabalho, precisando, ó Deus, um impulsionamento nas vendas, nos negócios. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo portas, abençoando a cada um dos Teus servos, abençoando, ó Deus, todos aqueles que trabalham no comércio, todos aqueles que também vivem do comércio, sendo empregados, que o Senhor esteja dando sabedoria, dando graça, ó Deus, uma ideia nova para aquele que está parado e precisa fazer algo novo, que o Senhor dê graça, contentamento, sabedoria, um despertamento, ó Deus, em nome de Jesus. Encoraja o Teu servo, encoraja a Tua serva, tira dessa vida, ó Deus, toda tristeza, todo desânimo que tem se abatido nessa alma, nessa vida. Encoraja o Teu povo. Pedimos, ó Deus, por nossa cidade, pedimos pelo estado do Espírito Santo e pelo nosso Brasil, que o Senhor esteja abençoando a área política, os nossos, ó Deus, governantes, que o Senhor dê graça, sabedoria, que decisões boas sejam tomadas para que o Brasil venha experimentar um tempo novo, um tempo de crescimento, de prosperidade. Pedimos, ó Deus, que o Teu Evangelho nesse dia avance cada vez mais. Pedimos, ó Deus, que esse dia seja um dia de salvação para muitas vidas.
que o teu Espírito agora venha trazer sobre nós um poder espiritual, sobre a vida da tua igreja, um avivamento, que o Senhor venha encorajar a tua igreja a avançar, que nesse momento o Senhor venha levantar o desanimado, venha despertar esse teu servo, essa tua serva, que está, ó Deus, paralisado, espiritualmente, ó Deus, está anestesiado, que em nome de Jesus venha um avivamento sobre nós, um despertamento espiritual sobre a vida da tua igreja, sobre a vida da primeira igreja da Barra, sobre a vida de todos que estão nos ouvindo e assistindo esse culto nesse momento, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber eu conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amados irmãos, eu quero ler segundo livro de Reis, capítulo 13. Segundo livro de Reis, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Abra, por favor, a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Preste bastante atenção agora nesse momento na leitura da palavra do Senhor. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú,
sobre Israel em Samaria e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como o pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo o que fez, e o seu poder, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Amém. Amados irmãos, uma das frases que eu mais escutei na minha adolescência do meu pai foi a seguinte: meu filho, o caminho que você está percorrendo, eu já passei por ele. Ou, meu filho, o que você está passando, eu já passei. O que o meu pai queria ensinar para mim é que, pela sua experiência de vida, eu não precisaria passar por aquela situação, porque ele já passara. E assim passando, ele obteve experiência de vida. E há muitas das vezes experiências amargas. De tal forma que eu não precisava passar por aquilo, se eu decidisse obedecê-lo. Eu creio que a história de Israel, a história do povo de Deus, nos traz essa mesma realidade. Nós, quando olhamos para os livros históricos da Bíblia, os livros bíblicos que nos traz a história de Israel, tem como objetivo de nos ensinar o caminho a percorrer, a direção correta a seguir. Muitas lições, muitas das coisas que o povo de Israel fez, nós não deveremos fazer, como algumas orientações de Deus para Israel, através dos seus profetas, através dos seus líderes. Nós deveríamos sim meditar e aplicar na nossa vida, porque Israel, ou a nação de Israel, a história do povo de Israel, é uma figura da nossa vida com Deus. Da mesma forma que a nação de Israel foi instituída por Deus para alguns propósitos específicos, pois, por exemplo, a nação de Israel foi instituída para ser uma nação exclusiva de Deus. Da mesma forma, nós também, agora no Novo Testamento, nós sabemos que nós somos nação de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos santos, nós somos separados. O povo de Israel, a nação de Israel foi constituída para ser essa nação santa de Deus, aqui no meio de outros povos que não criam no mesmo Deus, povos idólatras. Deus também instituiu a nação de Israel com o propósito dessa nação ser diferente das outras nações. Por isso Moisés tira o povo de Israel do Egito. Por isso era necessário o povo de Israel sair do Egito para agora uma nova terra, para ter uma nova experiência com Deus, para ter uma nova vida. Da mesma forma, nós fomos resgatados do império das trevas. E em Cristo agora nós fazemos parte do reino de Deus.
E apesar de nós vivermos aqui nesse deserto, como o povo de Israel caminhou 40 anos pelo deserto, até chegarem e tomarem posse da terra prometida através de Josué, nós também caminhamos aqui nessa terra, nesse deserto, mas nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos orientados por Deus através da sua palavra, da mesma forma que o povo de Israel foi conduzido por Deus lá no deserto, através da nuvem e através da coluna de fogo. A nação de Israel também deveria ter um estilo de vida muito diferente das outras nações. E é por isso que lá no Monte Sinai, Moisés entrega para o povo de Israel as leis de Deus. Através daquelas leis de Deus, o povo deveria agora ter uma nova forma de viver. E através dessa nova forma de viver, deveria expressar para as outras nações o caráter de Deus. E nós também devemos ser assim. Olha quantas lições nessa manhã nós devemos aprender, simplesmente por compararmos a nação de Israel com a nossa vida, o chamado do povo de Israel com o nosso chamado. Nós também somos chamados por Cristo. Deus nos deu a sua palavra, a sua lei, para que agora, nós como servos do Senhor, vivendo nesse mundo tenebroso, nós pudéssemos expressar o caráter de Deus no meio de uma nação corrupta. Nós vivemos no meio, e podemos expressar como Isaías, nós vivemos no meio de um povo pecador, e nós vivemos no meio de um povo corrupto, mas nós agora como servos de Deus, através do Espírito Santo habitando em nós, da sua palavra que nos conduz, nós devemos expressar diante desse mundo, diante do caráter mundano, nós devemos expressar o caráter de Deus. As pessoas devem olhar para nós e ver reluzir através de nós a luz de Cristo, a luz do Evangelho. As pessoas devem perceber em nós, e quando eu digo nós, na igreja de Cristo, eu e você, as pessoas devem perceber o reino de Deus. Devem olhar para nós como um lugar que elas devem estar. Elas devem olhar para nós, igreja de Cristo, como se nós fôssemos esse farol a sinalizar numa noite escura. Esse lugar em que as pessoas devem vir realmente aprender essa nova vida, devem desejar ter esse novo estilo de vida. Assim deveria ser a nação de Israel. Israel deveria abençoar todos os outros povos. Israel deveria ser a luz para as nações, como nós. Mas olha só, o povo, a nação de Israel, não cumpriu esses propósitos de Deus. Ao contrário, quando nós lemos em toda a história da nação de Israel, esse povo que deveria ser tudo isso que acabei de falar, eles se tornaram um fim em si mesmos. Eles se bastavam. Eles olhavam para as outras nações e desejavam a morte das outras nações, a destruição dos outros povos. E eles que deveriam ser luz para as nações, eles não foram luz nem para eles mesmos. Ao contrário, nós vemos pela história de todos os reis de Israel, por exemplo, que eles se desviaram de Deus. A gente vê, por exemplo, até mesmo, e foi por causa de Salomão, que o reino de Israel foi dividido, por causa do pecado. E daí para frente, os reis de Israel, todos eles, andaram segundo os seus próprios caminhos. E eles colecionaram derrotas. E eles levaram o povo de Israel a grandes derrotas, a grandes frustrações. Eles fizeram com que a ira de Deus se acendesse contra o povo de Deus. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, a história de mais um rei de Israel, o rei Jeoacás. Esse rei reinou 17 anos, mas o escritor do segundo livro de Reis leva 9 versículos para resumir toda a história desse rei. Toda a história desse rei.
E eu quero compartilhar com você alguns pontos principais que o escritor de Reis levanta sobre a vida desse rei, para que nós nessa manhã pudéssemos meditar e aplicar em nossa vida aquilo que nós precisamos consertar, aquilo que nós precisamos aprender, para que possamos realmente tomar posse do reino de Deus, para que possamos viver de forma agradável ao Senhor, para que possamos também obter a bênção de Deus. E olha que coisa interessante. A primeira coisa a pontuar na vida desse rei, do rei de Israel, do rei da nação de Deus, da nação que deveria ser luz para todos os povos. A primeira coisa que o escritor destaca na vida de Jeoacás é que Jeoacás fez o que era mal diante do Senhor, ou perante o Senhor. O que o escritor de Reis diz o seguinte: olha, aqui eu estou sintetizando o conjunto da obra. Se tem algo que eu devo ressaltar como resumo, ou como síntese da vida, do reinado, daquele que deveria ser um grande líder para o povo de Deus, é que ele fez o que era mal diante do Senhor. No fim da vida de Jeoacás, tudo o que ele fez, tudo que ele praticou, todas as suas obras, redundou nessa frase: Jeoacás fez o que era mal perante o Senhor. O que entrou para a história dos grandes feitos de Jeoacás é que tudo que ele fez foi mal perante o Senhor. Isso deve trazer para a minha vida um grande alerta, porque o que dirão de mim no final da minha história? Quando eu partir daqui, qual será a síntese da minha história, da minha vida? Porque Deus me chamou e Deus te chamou para ser súdito do reino, para ser luz nas trevas, para ser sal desse mundo. E nós devemos ser isso, e só poderemos ser através do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai agir através de nós se nós nos submetermos a Ele. E assim, nos submetendo a Ele, nós obedecermos a palavra de Deus e andarmos conforme a vontade do Senhor, não conforme a minha vontade. Eu e você devemos viver e trilhar por essa vida, sempre obedecendo o Senhor, olhando para Cristo e vendo o que Ele quer de mim. Eu não devo satisfazer as minhas vontades. Eu não estou aqui nem para viver a minha vida mais. Porque como o apóstolo Paulo disse, que ele já tinha morrido, e agora se ele estava vivo aqui ainda nessa existência, que essa existência agora, a única coisa que servia era para servir ao Senhor e viver para Cristo. Paulo fala assim: agora eu não tenho mais nenhuma vontade, a não ser fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque eu já deixei de viver para mim mesmo e Cristo vive em mim. Nessa manhã de domingo eu devo olhar para Jeoacás, esse homem que foi o rei da maior nação da terra, esse homem que foi chamado para liderar o povo de Deus, a nação escolhida de Deus, e no final da sua história, depois de 17 anos, a única coisa que tem a se levantar sobre o que ele fez, pode ser resumida numa frase negativa: Jeoacás fez o que era mal perante o Senhor. Essa palavra é uma palavra dura, essa palavra é uma palavra terrível. Isso deve despertar o nosso coração nessa manhã de domingo, meu amado irmão, minha amada irmã. O que você está fazendo da sua vida? Não desperdice a sua vida, porque você só tem uma aqui. Deus te deu uma só oportunidade para você viver nessa vida e ser luz, ser sal, fazer a diferença. Deus, por causa do seu amor, por causa da sua bondade, te salvou e colocou o seu próprio Espírito dentro de você, para que você pudesse realmente fazer grandes coisas, realizar grandes feitos para o Senhor, para que no final da sua existência, a sua vida não venha a ser resumida com uma frase negativa: fulano de tal,
por toda a sua existência, viveu 80 anos, 70 anos, 100 anos, mas essa pessoa por toda a vida fez o que era mal diante do Senhor, não ficou nenhum fruto, não ficou nenhum fruto digno do reino de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós fomos chamados para frutificar, nós fomos chamados para produzir muitos frutos, porque foi o próprio Senhor Jesus que disse que o próprio Deus irá limpar o ramo da oliveira, e aqueles galhos que não produzem frutos serão cortados, e eles serão secos e lançados no fogo. E eu não quero ser lançado no fogo, as minhas obras não podem ser palha, feno, que será destruída. Eu quero sim olhar para a história de Israel, eu quero olhar para Jeoacás e aprender com essa história aquilo que eu não devo fazer. E por outro lado, olhando para a palavra de Deus e animando o meu coração para aquilo que eu devo fazer, para o caminho que eu devo percorrer. Porque a primeira coisa que é ressaltada em toda a história do grande rei Jeoacás é que ele fez o que era mal diante do Senhor. Nada que ele fez ficou, nada que ele fez prestou, foi inútil. 17 anos perdido, 17 anos de improdutividade. Mas eu quero ressaltar também um segundo ponto, que além de ele andar, ele fazer o que era mal diante do Senhor, e essa é a síntese da vida, mas agora o escritor de Reis, ele vem detalhando o que fez Jeoacás. Então ele ressalta, ele andou nos pecados de Jeroboão. Jeroboão foi um rei de Israel. Logo após Salomão morrer, o reino de Israel, o reino unificado, foi dividido e se tornou o reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Jeroboão foi rei do reino do norte, Israel. E o que fez Jeroboão de tão terrível? Jeroboão, ele perverteu totalmente o culto a Deus. Jeroboão, ele percebia que as pessoas desciam para Jerusalém para cultuar no templo. E ele ficou inseguro, ele ficou enciumado, porque ele pensava assim, se o povo de Israel descer para Judá, para adorar lá no templo, os sacerdotes vão começar a colocar coisa nesse povo, e esse povo vai voltar para Israel, e vai tentar alguma coisa contra mim. Então eu vou fazer algo interessante, eu vou fazer um templo aqui, eu vou fazer um lugar de adoração aqui. E para que eles precisam do Deus de Israel? Eles não precisam descer lá para adorar o Deus diante da Arca da Aliança, mas eu posso aqui fazer, por exemplo, bezerros de ouro, e fazer um templo, e as pessoas podem adorar aqui mesmo. E foi assim que ele fez. E ele introduziu o culto pagão dentro da nação de Israel. Ele fez com que toda uma nação se desviasse de Deus. Essa nação agora se torna idólatra. Ele levantou falsos deuses e levantou também falsos sacerdotes. Como diz, por exemplo, lá na lei de Deus, que todo sacerdote era da linhagem de Levi, deveriam ser os levitas, mas Jeroboão, ele deu o seu jeito, ele levantou sacerdotes, agora quem pudesse pagar mais, quem tinha mais condição de fazer o culto que ele mesmo prescreveu, se tornava sacerdote, e assim ele contaminou toda Israel, ele trouxe grande maldição sobre o povo de Israel. E Jeoacás, ele decidiu seguir e viver debaixo da influência de Jeroboão. Da mesma forma que Jeroboão perverteu todo Israel, não andando segundo a vontade de Deus, Jeoacás também fez com que o povo de Israel fosse pervertido, se prostituísse com outros deuses. Jeoacás permitiu construir um poste ídolo dentro de Israel, para que as pessoas pudessem se dobrar diante de outros deuses. E isso me traz também algo muito sério para a minha vida, eu devo meditar.
e eu devo olhar como está a minha vida. Eu, por exemplo, como chefe da minha casa, como líder da minha família. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, mãe, você, pai, você que tem uma responsabilidade diante de Deus, como você tem liderado a sua casa, a sua família, sobre qual influência você tem praticado os seus atos, como você tem sido um homem de Deus. Os seus filhos podem identificar você como um homem de Deus, os seus filhos podem identificar você como uma mulher de Deus, não como uma crente, não como um crente, porque até Satanás é crente, até Satanás sabe que Deus é Deus e se dobra e treme diante de Deus. Mas nós estamos falando aqui de servos do Senhor, servas do Senhor. Os seus filhos, aqueles que estão debaixo do seu cuidado, como toda a nação de Israel estava debaixo do cuidado de Jeoacás, aqueles que estavam debaixo do cuidado de Jeroboão, lá no princípio, eles andaram segundo a sua liderança. Você pode falar que os seus filhos têm uma boa influência espiritual através de você, ou você tem delegado essa responsabilidade ao pastor da igreja, à liderança da igreja. Você tem sido levantado por Deus para ser testemunha de Cristo dentro da sua casa. Você é a maior influência para os seus filhos. Você, homem, deveria ser a maior influência para a sua esposa. A sua esposa deveria olhar para você como um homem de Deus e através das suas ações deveria desejar segui-lo. Mas de vez em quando nós vemos algumas tragédias. Filhos que não podem nem olhar para os seus pais. Os seus pais estão dentro da igreja, mas eles não acompanham os seus pais, porque os seus pais têm muito pouco a acrescentar em sua espiritualidade. Pais que eles estão mais preocupados com o trabalho, em trazer alimento para dentro da casa, dinheiro para dentro da casa, do que com a espiritualidade do filho. Pais, homens e mulheres que estão preocupados com o bem-estar da família, no que diz respeito às coisas materiais. Não tem tempo nem mais para Deus, não vêm aos cultos mais, porque estão trabalhando demais, não é, meu irmão? Nós trabalhamos muito, mas a nossa influência espiritual sobre a nossa família é zero. E aí tem dois problemas. Primeiro, que Deus vai nos cobrar, e vai mesmo. E segundo, que o resultado dessa história, nós já vemos na palavra de Deus, que quando não há uma liderança forte, uma liderança totalmente voltada para Deus, todos aqueles que estão debaixo dessa liderança se corrompem. Por isso nós vemos hoje, não só em nossa igreja, mas em todas as igrejas, meninos que foram criados na igreja, e agora não querem nem estar mais dentro do contexto da igreja, desanimaram. É muito comum isso, é muito comum. Eu, por exemplo, eu não vejo isso, pode ser que aconteça, mas é muito raro. Um pai, uma mãe que é fiel a Deus, uma pessoa avivada, um homem avivado, uma mulher avivada nas coisas de Deus, que influencia o filho no caminho do Senhor. É raro a gente ver esse menino, essa menina se desviando, se desencorajando na casa de Deus, na obra do Senhor. Mas via de regra, um pai e uma mãe que não tem muito compromisso com o Senhor, não tem compromisso com a palavra de Deus, é como Jeoacás, decidiu não viver debaixo da autoridade de Deus, decidiu não se submeter à vontade do Senhor. Aí sabe o que acontece? Os seus filhos não resistem. E não resiste por quê? Porque a pressão espiritual é muito grande. A pressão espiritual sobre a vida dos nossos filhos, na escola, na faculdade, no trabalho, na internet, é muito grande em cima dos nossos filhos.
se os nossos filhos não tiverem cobertura espiritual através dos seus pais, de oração, de ensino, possivelmente os nossos filhos se perderão. E foi assim que aconteceu, por exemplo, na história de Joacás. Joacás andando segundo Jeroboão, todo Israel se perdeu. Todo Israel. E aí, sabe o que aconteceu? A terceira coisa que devemos meditar. Porque através dessa forma de existência, o rei de Israel despertou a ira de Deus, a ira do Senhor sobre Israel. Deus permitiu que Israel caísse nas mãos de reinos pagãos. Através desse líder que decidiu não obedecer o Senhor e tornou todo Israel idólatra, desviada do caminho do Senhor, Deus se ira e permite que a Síria agora invade Israel e maltrata Israel. Na verdade, quase dizima todo o exército de Israel. Isso me traz ao coração algumas coisas para meditar. Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus tem um compromisso com Ele mesmo. E o Senhor Jesus, Ele veio para nos salvar, para nos libertar e para vivermos numa nova vida. Essa nova vida eu só posso viver se for através de Cristo. De tal forma, se eu pertenço à igreja, como Joacás pertencia ao reino de Israel, eu posso pertencer à igreja, mas não ser a igreja. Da mesma forma que Joacás pertencia a Israel, mas não tinha nada a ver com Deus. A nossa posição na igreja, na religião, não quer dizer a mesma posição diante de Deus. E as bênçãos do Senhor virão sobre mim, sobre a minha casa, sobre meus filhos, sobre os meus negócios, se eu andar conforme a vontade de Deus. Se eu não decidir andar conforme a vontade de Deus, as bênçãos não virão. Não virão. E não adianta chorar, não adianta lamentar, porque a palavra de Deus nos ensina que é melhor obedecer. Foi assim que a palavra de Deus nos ensinou, e ensinou a Israel, dizendo: olha, se vocês me obedecerem, e se fizerdes o que eu vos mando, comerão o melhor dessa terra. Mas nós muitas vezes não queremos aprender com a história. Queremos experimentar por nós mesmos esse caminho. E nós galgaremos grandes derrotas, grandes tristezas. E foi assim que o povo de Israel experimentou esse tempo de crise. Não que Deus se alegrava em punir o seu povo, em corrigir o seu povo, não, mas era o único caminho de Deus chamar a atenção de Israel para o seu pecado. Eu tenho certeza, irmão, absoluta, que muitas vezes nós passamos por grandes lutas, tribulações, às vezes temos dificuldades dentro da nossa própria casa, porque simplesmente Deus está nos chamando a atenção para Ele. Nós desviamos do caminho, nós desviamos da vontade do Senhor, e Deus permite passarmos por caminhos tortuosos, para que nós assim, sofrendo, nós assim, experimentando o amargor de experiências terríveis, nós possamos voltar o nosso coração para Deus. É através de muitas vezes passarmos por sofrimento, que Deus fala alto e claramente ao nosso coração. Foi assim que o povo de Israel passou essa experiência, mas também Joacás foi um instrumento de perdição para todos que estavam ao seu redor. A palavra de Deus fala que a sua influência não foi em nada uma influência boa. Esse homem teve uma alta posição, ou a principal posição dentro de Israel. Ele tinha tudo para ser, por exemplo, como Davi. Ele tinha um exemplo maravilhoso a seguir, que era o exemplo de Davi, que apesar de ter sido pecador, mas era um homem que, apesar de ter muitas falhas, era um homem quebrantado diante do Senhor. O seu coração voltava-se sempre para Deus. E sim, na história de Davi, nós temos muitos exemplos a obedecermos, a praticarmos. E no final da história de Davi,
Nós podemos resumir muitas lições para a nossa vida, mas Jeoacás não deixou uma só lição a ser seguida. Por quê? Porque toda a sua vida, toda a sua existência, seu reinado foi um instrumento de perdição. E essa palavra é uma palavra muito dura. Porque quem sabe, a nossa vida tem sido um instrumento de perdição. A nossa boca se abre simplesmente ou sempre para trazer tristeza ao coração das pessoas. As nossas atitudes para com o próximo não revela quem nós deveríamos ser diante de Deus. E no final das contas, no resumo da vida, nós causamos mais mal do que bem. A história de Jeoacás se resume assim: ele foi instrumento de perdição. Todos que se aproximaram dele, todos que o seguiam, tiveram grande prejuízo. Quem sabe a minha vida e a sua vida esteja dessa forma. Por isso, nessa manhã, eu preciso meditar, eu preciso ver como eu estou caminhando e voltar-me para Deus. Porque, além disso tudo, e é a grande e última lição que eu quero trazer aqui, porque olha só, apesar disso tudo, Jeoacás, quando o povo de Israel estava passando por grande opressão, a palavra de Deus nos diz que ele clamou ao Senhor, ele buscou a Deus, e Deus, ele se compadeceu do povo de Israel, e ouviu a oração de Jeoacás, e fez com que o exército da Síria, o império da Síria, retrocedesse. Permitiu com que o povo de Israel experimentasse um tempo de paz. Aí está o grande engano para a nossa história, para a nossa vida. Às vezes nós trilhamos um caminho de perdição, um caminho que nos levará à morte, mas de vez em quando nós oramos, nós clamamos a Deus e a nossa oração é respondida. E sendo respondida, nós achamos assim: eu estou no caminho certo porque Deus tem me abençoado. Deus está me abençoando, olha, Deus ouve a minha oração. Isso é um grande engano. Porque as nossas orações são respondidas não pelo meu merecimento, mas sim pela graça do Senhor Jesus. Todas as orações são respondidas pelo princípio da graça do Senhor Jesus. Nós não recebemos porque merecemos. Nós recebemos porque temos um Deus misericordioso e gracioso. Então, a resposta de oração não é a baliza para a minha vida no que diz respeito se eu estou bem ou mal com Deus. O que vai realmente dizer se eu estou bem ou mal com Deus são as Escrituras. Se dá por eu olhar para as Escrituras e ver se eu estou obedecendo a Deus ou não. E olha o que acontece, Jeoacás, ele ora e Deus ouve. Deus ouve, mas ele assim, achando que está bem com Deus, continua praticando as mesmas obras. A palavra de Deus fala que mesmo assim, ele não abandonou a idolatria, ele continuou adorando falsos deuses, ele continuou caminhando no mesmo caminho de Jeroboão, e o final da sua vida foi um final de destruição. Apesar de ter sido rei de Israel, mas nunca foi reconhecido por Deus como servo do Senhor. Meu amado irmão, eu quero encerrar nossa meditação aqui nessa manhã, trazendo para você a história de Jeoacás e dizendo novamente as mesmas palavras do meu pai para mim e que eu também reproduzi para os meus filhos. Você, no caminho que está passando, eu já passei várias vezes. Nós não precisamos sofrer, nós não precisamos trilhar caminhos que nos levarão à perdição, porque a palavra de Deus nos traz lições poderosas, nos traz experiências de homens e de mulheres que passaram também pelos mesmos caminhos que nós tentamos passar,
e não deu certo. Foram caminhos de perdição, caminhos que levaram à destruição, como foi a vida de Joacás. Nessa manhã, eu oro para que você possa meditar, para que você possa voltar atrás e decidir viver uma vida abundante diante do Senhor, a vida que o Senhor Jesus preparou para você, para que no final da sua história, você possa partir para a eternidade, deixando um grande legado, para que os seus filhos possam ser servos do Senhor, para que toda a sua casa possa experimentar a bondade e as bênçãos do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento, para que o Senhor te direcione ao vivo e eterno caminho. Deus querido, Pai amado, nessa manhã, queremos agradecer o Senhor por Tua palavra que nos encoraja a seguir por um caminho melhor. Nessa manhã vimos, ó Deus, ouvimos e meditamos sobre a vida do rei de Israel, Jeoacás, que foi uma péssima influência. E que o resumo, a síntese da sua história é que ele fez o que era mal diante do Senhor, como tantos outros reis de Israel. Mas nós, ó Deus, queremos viver para a glória do Senhor. Nós queremos colher frutos dignos do reino. Nós queremos, ó Deus, obedecer o Senhor e assim, ó Deus, obter as bênçãos através da Tua bondade e da Tua graça. Faça isso em nós, faça isso em cada um dos Teus servos e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O som da festa vai subir.